Senhores Deputados, muito boa tarde. Já temos quórum, portanto podemos dar início aos nossos trabalhos. Nós definimos para a ordem de trabalhos de hoje a tomada de decisões relativamente às audições a solicitar, relativamente aos pedidos de documentação, também a solicitar a diversas entidades e outros aspectos relativos à metodologia e à calendarização dos nossos trabalhos. Tivemos a oportunidade numa reunião que realizámos agora mesmo, na mesa dos coordenadores, de preparar alguns aspectos metodológicos. Em todo o caso, creio que os seus deputados quererão, em sede no plenário da Comissão, tecer algumas considerações sobre esta matéria, designadamente sobre as propostas que apresentaram ou que pretendem apresentar relativamente às audições a realizar. Portanto, a nossa metodologia que definimos é que haveria concordância de todos os grupos parlamentares relativamente às propostas que fossem feitas. De qualquer forma, não sei se alguém pretende usar a palavra nesta fase dos nossos trabalhos. A Comissão, posteriormente, independentemente das propostas que sejam feitas por cada grupo parlamentar ou por cada deputado e da publicitação que entenda dever fazer das suas propostas, a Comissão, posteriormente, facultará uma listagem completa das audições decididas. Não sei se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado João Alama. Obrigado, Sr. Presidente. Para além das propostas de audição e de documentação já enviadas por todos os partidos, acho que o CDS ainda enviar, ainda não enviou, e da uniformização por parte da mesa das respectivas propostas, eu penso que poderia fazer algum sentido hoje começarmos nós, plenária da Comissão, começar a pensar na ordem das audições. Porque apesar da CPI não estar em funcionamento agora durante o período orçamental, para além de começarem a ser enviados documentos, nós pudéssemos já acertar pelo menos uma ordem inicial das audições. Acho que era importante e também assim dá tempo suficiente para serem avisados os futuros inquiridos e para que não haja depois problemas de convites, ajustamentos e de calendário se nós fizermos isso só depois do orçamento. Essa era a proposta que o Partido Socialista faria para esta reunião. Sr. Tomás Esqueces. Sr. Presidente, se eu bem percebi, o Sr. Presidente está a perguntar se alguém deseja usar a palavra sobre aquilo que era a ordem dos trabalhos de hoje, já. Exatamente, Sr. Presidente. Relativamente a isso, uma vez que nem todos participaram, nem todos os seus deputados participaram na reunião da mesa com os coordenadores que teve lugar antes, aproveitava para referir então o seguinte: ficou assente, de resto era essa a proposta do Partido Social Democrata, que relativamente aos pedidos apresentados por todos os senhores deputados quanto à documentação, da análise feita pela mesa na qual nós nos revemos, não há nenhum requerimento de documentação que extravase o objeto da Comissão, pelo que o critério utilizado foi determinar que os serviços arrumem todos os pedidos e eles sejam de imediato, uma vez aprovados aqui na Comissão, sejam de imediato enviados a solicitar essa documentação para que os deputados possam, ao longo das próximas 2, 3 semanas, assim que começarem a receber essa documentação, possam começar a estudar o assunto e a inteirar-se das matérias em causa. Relativamente à proposta de audição, também a análise por nós feita é de que os requerimentos de todos, apresentados por todas as forças políticas, se contêm dentro daquilo que é o objeto da Comissão, portanto, concordamos com todas as audições solicitadas. Há apenas a registar que, enquanto todos os outros grupos parlamentares entenderam que, ao nível político, as audições a realizar se ficavam pelo patamar dos ministros ou ex-ministros das Finanças,
os deputados do Partido Comunista Português entenderam elevar esse patamar para também o ex-primeiro-ministro, pelo que, da nossa parte, nós formulamos formalmente, se é esse o patamar de responsabilidade política onde querem colocar a prestação de depoimentos à Comissão, por maioria de razão, o atual primeiro-ministro tem que ser convocado também para vir à Comissão, uma vez que ele próprio assumiu e comunicou ao país a decisão do Governo relativamente a este dossiê, a este processo. O mesmo se diga, também a única força política que coloca a questão, mais uma vez, foi o Partido Comunista Português, entender que ao nível internacional, ao nível da Comissão Europeia, não se bastava a audição dos comissários europeus, se deveria, além disso, ir também ao ex-presidente da Comissão Europeia, pelo que, por maioria de razão, utilizando o mesmo critério, o Partido Social Democrata entende também que se deve, então, ouvir o anterior Presidente da Comissão e o Presidente da Comissão durante, já no período de resolução ao BANIF. E, portanto, nesse sentido, acrescentaremos também, desde que o Partido Comunista mantenha essa proposta, acrescentaremos também, porque achamos que deve haver aqui um critério objetivo e um critério uniforme. Os trabalhos da Comissão não são intuito personae, não são relativamente a nenhuma pessoa em particular, tem que haver um critério objetivo. E, portanto, queria apenas formalizar isso. Relativamente, para não usar da palavra várias vezes, à última questão que o Sr. Deputado João Galamba agora coloca relativamente à sequência das audições, eu acho que, quando muito, o que tinha ficado acertado na reunião anterior é que haveria uma reunião da mesa para tratar disso. E, portanto, estranho um bocadinho que essa proposta agora surja. Mas, de qualquer maneira, eu percebo que, pelo menos para a primeira semana, possa haver alguma urgência. Mas eu parece-me evidente que, para a primeira semana, aquilo que deve ser por onde nós devemos começar em termos de audições é pelos atores principais de um mecanismo de resolução. E, nesse sentido, nós achamos que devíamos começar por ouvir o Presidente do BANIF, o Governador do Banco de Portugal e o Ministro das Finanças. Esses três parecem-nos, obviamente, por essa ordem, por uma questão de respeito, digamos assim, hierárquico e político. O Sr. Ministro das Finanças deve vir depois dos outros cá virem. Penso, de resto, que foi esse o critério que se seguiu também na última comissão de inquérito, no caso, à resolução do Banco do Espírito Santo. Mas, enfim, eu, relativamente a isso, se mantiver aquilo que ficou decidido na reunião anterior, o Partido Social Democrata apresentará as suas propostas na reunião da mesa que o Sr. Presidente acertou que seria convocado, em princípio, para o dia 8. Mas, se quiserem discutir já hoje, por nós fica apenas essa sugestão relativamente ao início dos trabalhos das audições. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A lista das audições a realizar apresentada pelo PCP já é conhecida. Julgamos que, na maior parte dos nomes, até tendo em conta a coincidência entre as várias propostas apresentadas pelos diversos partidos, não carece de explicação e apenas, de certa forma, até quase como que resposta, referir-me-ei a algumas das propostas específicas. O PCP não propõe a audição em comissão de Pedro Passos Coelho especificamente pela ocupação do cargo de Primeiro-Ministro no passado, mas pelas sucessivas declarações que tem vindo a fazer sobre o efeito, sobre o processo e, enfim, que se relacionam, claro, com o facto de ter ocupado o cargo de Primeiro-Ministro no passado. De qualquer das formas, o PCP não tem nada a opor, apesar de não concordar com a metodologia que o PSD está a adotar. O PSD está a adotar uma metodologia de indicar nomes em função daquilo que os outros apresentam. Da nossa parte, enfim, apresentamos porque faz sentido e achamos que faz sentido ou não ouvir um determinado interveniente no processo para o apuramento dos factos e não como uma espécie de moeda de troca, como o PSD está infelizmente a colocar. Mas, de qualquer das formas, da parte do PCP não haverá não contestamos as propostas do PSD, bem pelo contrário.
Mas que fique claro, não achamos que é útil ouvir António Costa só porque o PCP propôs que é útil ouvir Pedro Passos Coelho. É um interveniente no processo, terá certamente alguns esclarecimentos a dar em função das questões que lhe serão colocadas, e é por isso, e não como uma resposta à proposta do PCP. O mesmo sobre o atual Presidente da Comissão Europeia. Portanto, da parte do PCP, há utilidade em ouvir Durão Barroso, independentemente do PSD achar que isso deve resultar na utilidade de ouvir o atual. Mas, evidentemente, que da nossa parte também não haverá nenhum impedimento quanto a isso. Agora, que fique claro que a forma como Pedro Passos Coelho, independentemente do cargo que ocupou no passado, reage à resolução do BANIF, e a forma como, na última entrevista que dá sobre o caso, se refere ao BANIF e a contradição entre elas, portanto, entre essas duas declarações, apontando até para novos conhecimentos sobre o caso. Portanto, inicialmente dizia que toda a gente conhecia o caso, a solução era adequada, não tinha grandes críticas a fazer, e agora de repente diz que o banco até dava lucro, não percebe o que se passou. Portanto, se há novos dados de que Pedro Passos Coelho dispõe, a Comissão também deve dispor. E é por isso que é indicado. Enfim, quanto às restantes questões, reitero a proposta que fizemos na anterior reunião, apesar de ter sido uma reunião de mesa e coordenadores, no sentido de os serviços da Comissão poderem municiar os membros da Comissão, munir os deputados da Comissão de uma lista que identifique as principais convergências nas propostas, e em função dessa lista depois acertarmos uma ordem que não fique estritamente relacionada com as propostas mais comuns entre os grupos parlamentares, mas que tenha como referência essa correspondência entre as diversas propostas. Ou seja, talvez seja mais fácil criarmos uma ordem depois de percebermos quais são aquelas que são entendidas como prioritárias para todos, do que agora ainda sem ter esse trabalho feito e até havendo um partido, julgo que um partido, o CDS, que ainda não apresentou a sua lista. Portanto, talvez seja um pouco prematuro. Portanto, era este contributo. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já apresentámos na anterior reunião a nossa lista de documentos e de audições a fazer. Acho que elas são claras e não merecem grande explicação. São os responsáveis pelo banco, políticos, das instituições europeias. Eu acho que este propósito não está necessariamente na nossa discussão, mas eu gostaria que este propósito, esta Comissão, fosse muito dura relativamente à resposta ou não que as instituições europeias dão à Comissão de Inquérito. A experiência que nós temos no BES é lamentável, de não resposta, de atraso, de desrespeito pela Comissão de Inquérito, e acho que devemos fazer valer os poderes da Comissão de Inquérito e o Parlamento Português e exigir respostas das autoridades responsáveis a nível europeu e, portanto, que não se repetisse de alguma forma algumas atitudes de desrespeito que vimos em comissões de inquérito anteriores. Relativamente às propostas para ouvir o atual Primeiro-Ministro e o anterior Primeiro-Ministro, não nos opomos de forma nenhuma. Tudo aquilo que puder contribuir para esclarecer os deputados desta Comissão, penso que é bem-vindo. Quanto à metodologia, acho que o deputado Miguel Tiago está certo e, portanto, vamos fazer uma lista de nomes, acordar entre nós quais são as prioridades e deixar para o fim nomes que não temos ainda bem a certeza se faz sentido ou se tem um grande contributo ou não, começando por ouvir aqueles que entendemos serem os nomes mais relevantes. Aguardamos todos os grupos parlamentares possam entregar os nomes. Penso que ainda temos alguns dias para elencar essa lista. Passo o plenário. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, eu creio que podemos sistematizar o seguinte. Portanto, haverá independentemente da publicitação que cada partido queira fazer dos nomes e documentos propostos, que aliás tem sido feito, será elaborada pela Comissão uma listagem provisória, porque está sempre sujeita a ajustamentos ao longo do inquérito, mas haverá uma primeira listagem provisória que poderemos tornar pública.
Nós assentámos na reunião de mesa e coordenadores, e isso terá de ficar aqui submetido à ratificação da Comissão e à discussão, se algum dos seus deputados quiser colocar alguma questão, mas aquilo que nós acertámos é que a Comissão não iria solicitar nenhuma suspensão formal dos seus trabalhos, para garantir que se possam fazer diligências, designadamente junto de entidades externas, solicitação de documentos ou desde já de solicitação de marcação de audições, e que o possa fazer na plenitude de funções, não é? E que, portanto, não possa ser invocado por ninguém que a Comissão, por estar formalmente suspensa, não pode realizar determinadas diligências com efeitos legais. E, portanto, não irá ser solicitada nenhuma suspensão formal dos trabalhos, sendo certo que iremos adequar o ritmo dos nossos trabalhos ao funcionamento da Assembleia e tendo em conta, obviamente, o facto de, nos próximos tempos, estar em apreciação o Orçamento de Estado para 2016. Aquilo que é proposto a esta Comissão é que a mesa e os coordenadores possam reunir no próximo dia 8 de março, para aí poder, a partir dessa data, a partir dessa reunião, diligenciar desde logo a marcação das primeiras audições, de acordo com uma ordem que venha a ser estabelecida, e já foram aqui dadas algumas contribuições por parte de alguns senhores deputados. Portanto, propõe-se que haja uma reunião da mesa e coordenadores para o próximo dia 8 e que as primeiras audições possam ter lugar no dia 22 de março, ou seja, na terça-feira seguinte à conclusão dos trabalhos do Orçamento de Estado. E, portanto, a Comissão iniciará os seus trabalhos nessa altura, em termos da realização das audições, tendo em conta que essa semana, em que a semana de 21, que se inicia a 21 de março, é a semana da Páscoa, e, portanto, obviamente que teremos em conta na nossa calendarização o que for decidido relativamente ao ritmo dos trabalhos parlamentares nessa semana, em que dias é que poderemos, de facto, realizar as nossas reuniões, na medida em que poderá haver ajustamento do funcionamento do plenário em função da Semana Santa, pelo que a velocidade de cruzeiro, em boa verdade, iniciar-se-á na semana a seguir à Páscoa. A proposta também da reunião da mesa é de que as audições se realizem às terças-feiras, 2 audições, havendo uma audição terça de manhã e uma outra audição terça à tarde, e que à quarta e à quinta-feira possa haver audições a partir das 17h30. Portanto, apontaríamos para a realização de 4 audições semanais. No reinício dos nossos trabalhos em março, terá de ser incluída na ordem de trabalhos de uma das reuniões a designação obrigatória de um relator, que deve ser feita até à 5ª reunião, e, portanto, esta é a 2ª reunião da Comissão. Nós teremos de proceder ao agendamento dessa matéria para uma das próximas reuniões a partir de 22 de março. Não sei sobre esta questão, se há alguma objeção, se há algum dos seus deputados queira fazer alguma observação. Sr. Deputado Casa Abrão-Marinho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre plano de trabalhos que o Sr. Presidente apresentou, nada a objetar, apenas insistir no facto que eu penso que já estava in situ na sua visão do problema, de que a documentação deve ser oficiada às entidades o mais rapidamente possível para que, logo após os trabalhos do orçamento, possamos trabalhar já com, não apenas trabalhar no sentido das audições se realizarem, mas já com devidamente municiados de documentação, e se existir alguma questão relativa a segredo, enfim, se levantar, também possa, mesmo durante este período da discussão da especialidade do orçamento, possa ser dirimida entre nós, eu penso que poderá sê-lo facilmente também. Depois gostaria de ter outra intervenção, mas era sobre outro tema. Muito obrigado. Srs. Deputados, ainda sobre esta matéria? Portanto, não havendo mais observações sobre esta matéria, o Sr. Deputado Casa Abrão-Marinho terá a palavra para intervir sobre o outro assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD persiste no mais firme propósito de que esta Comissão de Inquérito decorra com um sentido de rigor e de responsabilidade que já foi, enfim, estabelecido por outras comissões de inquérito, valorizando inclusivamente a imagem do Parlamento português junto dos cidadãos e até, se me permite a expressão, desbravando novas possibilidades de atuação do Parlamento, nomeadamente nesta matéria dos inquéritos parlamentares. Não estamos completamente satisfeitos com o início destes trabalhos, devemos dizê-lo com toda a frontalidade. E não estamos porque julgamos que a colaboração entre todos os grupos parlamentares e designadamente aqueles que constituem o suporte do atual Governo em funções e aqueles que são a oposição, nomeadamente o grupo parlamentar do PS e do CDS, tem que ser devidamente ultrapassada nestas matérias que dizem respeito às comissões de inquérito parlamentares, sob pena de voltarmos a alguns vícios do passado, vícios em que todos padecemos e de que todos informamos. Não estamos aqui a colocar ninguém nem de fora, nem a salvar, enfim, eventuais responsabilidades do passado, mas falando do futuro, nós julgamos que é de todo o interesse que esta Comissão de Inquérito atinja o patamar que a anterior Comissão de Inquérito, a Comissão de Inquérito do BES, também o conseguiu, nomeadamente a esse nível. E cada vez mais se nota que existem diversas versões dos factos. Os factos são apresentados, já foram apresentados na Comissão de Orçamento e Finanças, pelos responsáveis do Banco de Portugal e por responsáveis governativos. Há entrevistas de responsáveis do BANIF em meios de comunicação social que dizem coisas diferentes destas duas versões anteriores. Há inclusivamente declarações de responsáveis políticos de todos, enfim, não apenas falou aqui o deputado Miguel Tiago, do Dr. Pedro Passos Coelho, mas ainda na passada sexta-feira o atual Primeiro-Ministro fez declarações no debate quinzenal e depois no debate europeu sobre esta matéria e, portanto, a matéria é extremamente controvertida e ninguém tem presente quais são os factos que são relativamente solidificados. Foi nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um pedido de auditoria externa independente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Jorge Lacão, entendeu que essa questão das dificuldades técnicas e das dificuldades inerentes à aferição ou à boa aferição dos factos poderia ser ultrapassada com a colaboração dos técnicos da UTAL. Nós não nos opusemos. Não nos opusemos, em primeiro lugar, porque a nossa postura, a nossa atitude nesta Comissão de Inquérito é de colaboração na descoberta da verdade e tentar fazer com que esta Comissão de Inquérito seja o menos possível aquilo que algumas do passado já o foram, isto é, como meras armas de arremesso político. E nesse sentido nós demos o nosso assentimento a essa proposta, com algumas alterações que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, na altura, enunciou e que foram aceitos pela maioria dos deputados aqui presentes. Foi dito também, nessa altura, que não havia memória de auditoria externa independente. Nós fizemos o nosso trabalho de casa e apenas referindo-me a comissões de inquérito da passada legislatura, eu tenho a dizer o seguinte. Houve uma auditoria externa independente na Comissão Parlamentar de Inquérito de Camarate, que foi realizada pelo Fundo de Defesa Militar do Ultramar. A pedido do Fundo de Defesa Militar do Ultramar foi realizada pela IGF. Na CPI BES, como sabem, houve uma auditoria forense que foi pedida pelo Banco de Portugal. Na primeira Comissão Parlamentar de Inquérito do BPN, ainda na legislatura anterior, houve uma auditoria externa solicitada então pelo Dr. Miguel Cadilho, quando era responsável por esse banco. Na segunda Comissão Parlamentar de Inquérito do BPN, os cenários da possibilidade de destino do BPN foram estudados
pela Roland Berger. Os estudos que custaram, na altura, até foram famosos pelo custo que tiveram. Na Comissão Parlamentar de Inquérito das SWAP, existiu uma auditoria independente feita, foi uma auditoria externa feita pelo IGCP. E na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, existiu uma auditoria externa da IGF. E, portanto, ao contrário da ideia que se tentou passar, a realização de auditorias que vão coadjuvar, que vão auxiliar o trabalho dos deputados numa comissão parlamentar de inquérito, faz parte de uma tradição, eu citei aqui 6 casos, faz parte de uma tradição que já se tem vindo a firmar aqui na realização destes inquéritos parlamentares. E, portanto, a nossa proposta não era uma proposta desusada, não era uma proposta pioneira, nem sequer era inovadora, já correspondia a uma tradição. Noutros casos, não foi preciso pedi-la em comissão, porque outras entidades fizeram exatamente esse trabalho. Mas se agora não há ninguém, se o Governo não pede uma auditoria, se entidades que dependem do Governo não pedem uma auditoria, se o Banco de Portugal não pede uma auditoria, se ela não está pedida por nenhuma das entidades que eventualmente teria a responsabilidade de o fazer, então os deputados, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito em particular, não se deve furtar àquilo que nos parece ser um instrumento fundamental do seu dever no inquérito parlamentar, que é adjacente ao trabalho desta Comissão, fazer uma auditoria externa independente. E, portanto, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para que este assunto é um assunto que não é de sumenos importância. Mas, nós tivemos acesso que o Partido Socialista enviou a todos os seus militantes um conjunto de documentos que estão aqui na minha mão, documentos que são públicos porque foram enviados por e-mail para os militantes e dirigentes do Partido Socialista, sobre o Banif. São várias páginas de factos que o Partido Socialista considera firmados. Usando uma linguagem processual, é quase um despacho saneador feito pelo Partido Socialista sobre a matéria que considera provada. Do ponto de vista político, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu considero que esta é uma atitude que nos oferece as maiores dúvidas. E porquê? Porque nós estamos no início destes trabalhos. Nós estamos aqui nesta comissão para tentar apurar a verdade, para saber aquilo que se passou. Já temos um conjunto de versões contraditórias, controvertidas sobre os mesmos factos. E o Partido Socialista entra no início dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo aquilo que se passou. Oferecendo aos seus militantes, oferecendo, portanto, publicamente, uma visão que, atrevo-me a dizer, a ser levada a sério, até tornaria inútil e tornaria ociosa a realização dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, o Partido Socialista já tem as conclusões, já tem uma espécie de protótipo de um relatório, o que me parece uma atitude exatamente negativa, exatamente ao contrário daquela que se deve ter numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que é aquela que tem o Partido Social Democrata. Nós estamos abertos às várias considerações, às várias visões, queremos consultar os documentos, queremos perceber os factos, queremos ouvir os intervenientes e então sim estaremos em condições de dizer quais são as nossas conclusões e qual é a nossa versão dos factos. O meu medo é apenas o seguinte: o medo do Grupo Parlamentar Social Democrata é que a maioria e o rolo compressor da maioria, que infelizmente já se fez sentir a quando da apresentação do pedido de auditoria externa independente por parte do grupo da auditoria externa independente por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, esse rolo compressor da maioria venha a fazer com que estes documentos enviados aos militantes do Partido Socialista, que são uma espécie de conclusões adiantadas, venham a ser aquilo que poderá ser a verdade tida e aceite por parte desta Comissão de Inquérito, graças ao tal rolo compressor da maioria. Muito obrigado. Deputado João Galamba. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, vejo que o deputado Carlos Abreu Amorim agora também quer estender as auditorias aos argumentários internos usados por partidos. Se calhar também podíamos pedir os argumentários que o PSD certamente terá apresentado aos seus militantes nos últimos 3 anos sobre o sucesso
do ajustamento, no segundo pilar do nosso programa de ajustamento no setor bancário, se o senhor deputado quer inaugurar uma nova modalidade no Parlamento, que é os próprios deputados pronunciam sobre argumentários internos dos partidos, ao senhor deputado, penso que não quererá entrar por aí, acho que todos os partidos têm toda a legitimidade para apresentarem aos seus militantes os argumentários que bem entenderem. Estranho seria se os partidos enviassem aos seus militantes o seguinte argumento: mantemos em suspenso todos os nossos argumentos até que finde a comissão de inquérito e aí sim apresentaremos as conclusões finais. Portanto, ao senhor deputado, um pouco de tino, por favor. É revelador que todas as auditorias e todos os alegados exemplos de auditorias que o senhor deputado Carlos Abreu Amorim aqui referiu, não haja uma única, repito, uma única solicitada pela Comissão de Inquérito e pelos próprios deputados. Portanto, Sr. Deputado, usando a expressão que utilizou aqui no início de desbravar novos caminhos, a exposição que acabou de fazer de exemplos de auditorias que estavam disponíveis a esta comissão, ou a uma comissão de inquérito, mostra exatamente que quem quer aqui inovar e fazer uma coisa diferente que nunca foi feita é o Sr. Deputado e o PSD, porque os exemplos que deu aqui de auditorias pedidas provam exatamente o ponto de quem tem chumbado as auditorias. As auditorias por si referidas eram auditorias que estavam à disposição desta comissão de inquérito. Vou-lhe dar um exemplo de uma. Referiu aqui uma suposta auditoria nos swaps. Não era auditoria nenhum. Foi uma consultora paga com muitos milhões para auxiliar o Ministério das Finanças no processo de renegociação dos swaps, pedido pela anterior Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Não é uma auditoria aos swaps, foi o Ministério das Finanças que requereu consultoria especializada para auxiliar o Ministério das Finanças na negociação dos swaps. E, obviamente, que essa consultoria especializada produziu um documento no qual fazia a análise dos swaps. Portanto, os exemplos que aqui deu, ao contrário do que pretende, funcionam contra a sua argumentação, não a favor da sua argumentação. Por outro lado, todas as auditorias que aqui referiu são auditorias específicas que vão exatamente no sentido do que PS, PCP e Bloco já referiram. Se os deputados desta comissão entenderem em algum momento que é necessário um trabalho especializado para apurar, considerar, avaliar, o que seja, matérias específicas e concretas no âmbito do inquérito do trabalho destes deputados, esses estudos, pareceres, relatórios serão especializados, serão pedidos como meros auxiliares do trabalho destes deputados e desta CPI. Nunca, como pretende e como tem sido o pedido do PSD, uma espécie de relatório geral que, na prática, mimetiza e substitui o trabalho desta Comissão. Nós repetimos, pelo menos da parte do Partido Socialista, repetimos o que sempre temos dito. Em primeiro lugar, todos os exemplos aqui apontados pelo Sr. Deputado funcionam contra a argumentação do Sr. Deputado e não contra a argumentação do que o Partido Socialista tem avançado. Em segundo lugar, é exatamente por o Partido Socialista respeitar esta Comissão e respeitar o trabalho desta Comissão que chumbaremos auditorias que pretendam substituir o trabalho desta Comissão. E se o Sr. Deputado não se dá ao respeito e se considera que o trabalho dos deputados do PSD não merece respeito porque é mera politiquice e tem que ser aditivado com um trabalho técnico que lhe dê uma espécie de credibilidade que o trabalho dos deputados não tem, então o Partido Socialista estará aqui para defender a honra não só do Partido Socialista, não só do Bloco de Esquerda, não só do PCP, mas também já agora a honra dos deputados que, pelos vistos, não o preocupam, isto é, dos próprios deputados do PSD, cujo trabalho nesta e noutras comissões merece todo o respeito. E em terceiro lugar, e na nossa opinião, o argumento mais importante de todos. O Sr. Deputado não pode querer substituir o trabalho e o inquérito desta Comissão e destes deputados por uma simples razão. Nós, ao contrário de entidades que poderiam fazer uma auditoria externa, temos poderes que essas entidades não têm. Por exemplo, o sigilo bancário não nos é oponível. Portanto, o Sr. Deputado, quando a semana passada veio dizer que nós tínhamos medo da verdade, é ao contrário. É por não termos medo da verdade, queremos dar todo o espaço aos deputados, a todos os deputados, inclusive a si, Sr. Deputado, e aos deputados do seu partido, inclusive aos deputados do CDS, para, ao contrário de entidades externas que estão vedadas pelo sigilo bancário e por outras limitações que estes deputados e esta CPI não têm, que a única maneira de apurar a verdade é mesmo dar liberdade total
e o tempo suficiente para que esta Comissão de Inquérito e estes deputados façam os inquéritos que entenderem, solicitem a informação que considerem relevante e, em momentos que considera haver necessidade de trabalho especializado, requerer, com o apoio da UTAU, esse mesmo trabalho especializado. Quem tem de explicar por que razão não confiam na Comissão de Inquérito e acham que esta, ao contrário de todas as outras anteriores, não é adequada para apurar a verdade. 2, consideram que, de uma forma inédita e nunca existente em nenhuma Comissão de Inquérito, esta Comissão de Inquérito deve pedir auditorias e não, como sempre fez, ser ela própria a fazer o inquérito. E, em terceiro lugar, como é que ultrapassava o facto destes deputados e desta Comissão de Inquérito ter muito mais poder do que qualquer entidade que pudesse fazer essa auditoria, nomeadamente o facto de não nos ser oponível o sigilo bancário, que, como o Sr. Deputado bem sabe, uma vez que participou em várias comissões de inquérito nesta área, é uma matéria da maior importância e que, se estiver a cargo destes deputados e desta Comissão de Inquérito, poderá ser muito mais aprofundada do que se estivesse a cargo de qualquer outra instituição. E, portanto, o Partido Socialista, perante isto, fará o que sempre fez: chumbar um requerimento que é achincalhante para o Parlamento, para a Comissão de Inquérito e para os deputados, e também para o seu grupo parlamentar. Eu sei que não lhe preocupa auto-achincalhar-se e achar que o Sr. Deputado e o seu partido não fazem um trabalho adequado e, portanto, precisam de ajuda externa. Nós consideramos que estes deputados fazem um trabalho adequado, como foi feito no passado, e devemos continuar a apostar na qualidade dos trabalhos dos deputados, de todos os deputados, e, portanto, se o Sr. Deputado tem um entendimento diferente, explique detalhadamente porque é que a sua auditoria não é uma mera chicana e um incidente totalmente desnecessário, e devíamos continuar a fazer como fizemos em todas as outras CPIs, que é deixar os deputados trabalhar, pedir os documentos que quiserem, as informações que quiserem, fazemos as audições com competência, como sempre fizemos no passado. Aliás, como sempre disse o PSD, que enalteceu o trabalho feito por todas as comissões de inquérito até agora, e é por isso que estranhamos este novo pedido, esse sim, excêntrico. Senhora Deputada Mariana Mortágua, dê a palavra. Sr. Presidente, primeiro gostaria de saber se o pedido já deu entrada e qual é o âmbito do pedido feito pelo PSD, esperando, honestamente, que não seja a repetição pela terceira vez do mesmo requerimento chumbado, porque isso já está a roçar o ridículo, Sr. Deputado. Acho que pode até mesmo ser contraproducente para os objetivos do PSD, porque acho que quem está a ver isto a acontecer começa a perceber que o PSD não está interessado nos trabalhos da Comissão, mas sim em criar um instrumento político para descredibilizar a Comissão. E, portanto, não é do meu interesse dar conselhos ao PSD, sou-lhe sincera, mas pode estar a começar a ser contraproducente para os próprios interesses do PSD. Em segundo lugar, fazer uma correção. Por mais que nós gostemos de deixar a paternidade ou maternidade de más ideias ao PS, também gostamos de ter a paternidade e a maternidade das boas ideias. A possibilidade de ter a UTAU a trabalhar em permanência com técnicos que nos possam auxiliar com tarefas específicas é uma proposta feita por PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda em conjunto. Em terceiro lugar, o que o PSD está a dizer é que não confia na Comissão de Inquérito e por isso quer contratar uma Comissão de Inquérito independente e externa. É exatamente isto que está a ser dito. Aliás, a prova que está a dizer isto é que usa como argumento um argumentário político que o PS apresentou. Mas se fôssemos falar sobre argumentário, eu também gostaria de questionar, os delírios que o deputado Pedro Passos Coelho disse sobre o Banif recentemente em público, porque também é uma versão política sobre o que aconteceu no Banif. E nem por isso eu acho que a Comissão de Inquérito não pode tirar conclusões que são factos, e cada partido tira a sua conclusão política sobre isso mesmo. Aconteceu no BES. Nunca houve uma auditoria à resolução que foi feita ao BES. Eu tenho uma versão e uma opinião muito diferente sobre essa resolução que o Sr. Deputado tem. E isso não impede de dizer que a Comissão do BES foi a melhor que esta Assembleia da República já viu, com versões diferentes sobre os mesmos factos, sem nenhuma auditoria independente. Em último lugar, os exemplos que o Sr. Deputado deu para justificar uma auditoria externa têm erros propositados, para induzir as pessoas em erro. E eu vou explicar porquê. A maior parte dessas auditorias não foram pedidas pelas comissões de inquérito, foram pedidas pelas instituições e vieram juntamente com a documento. Mas eu vou explicar. E a do SWOP também, mas eu chegarei lá. Foram pedidas e vieram com os documentos que foram pedidos à Comissão de Inquérito. Ora, muito bem, está aqui a lista de documentos
que a Comissão de Inquérito pediu e não está completa e nelas constam auditorias. Vamos ver o que é que traz em termos de auditorias. Pode ser que se surpreenda e que esteja lá até alguma coisa importante do ponto de vista de auditorias externas. Eu pedi, eu não recebi ainda, não gosto de tirar conclusões antecipadas, a não ser que o Sr. Deputado queira fazer uma auditoria externa às minhas intenções relativamente às conclusões antecipadas que não quero tirar da Comissão de Inquérito. Em segundo lugar, houve 2 casos em que as comissões de inquérito pediram auditorias. Foi no caso do Schwab, eu próprio participei nessa comissão e participei no pedido de auditoria, em que se pediu à IGCP para poder fazer uma avaliação, e ao TAU também. A Comissão de Inquérito do Schwab também pediu ao TAU para fazer uma avaliação orçamental do impacto. Percebeu-se que nós não tínhamos condições para analisar o impacto orçamental, pediu-se ao TAU mandou um documento. No mesmo caso das comissões de inquérito do Defesa, Submarinos, Camarate. Mas elas têm uma coisa em comum. Primeiro foi identificado um problema e depois foi contratada uma instituição pública para o resolver. Não foi dito que era necessário fazer uma auditoria generalizada a tudo, contratada como uma instituição privada, antes sequer de recebermos documentação. Portanto, Sr. Deputado, acho que está na altura de admitirmos que a proposta não faz sentido e deixarmos receber os documentos, percebermos qual é a ajuda que a UTAU pode dar em termos de ajuda especializada e técnica independente e depois voltarmos a falar sobre isto, talvez mais à frente nos trabalhos. Eu espero que seja esta a última vez que discutiremos o 3º requerimento igual do PSD. Não faz nenhum sentido. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, é lamentável que o PSD, invocando a necessidade de não utilizar a Comissão de Inquérito como arma de arremesso político, esteja a fazer tudo para a utilizar como arma de arremesso político, começando por tentar descredibilizar a Comissão, criando a ilusão de que se a Comissão de Inquérito não iniciar os seus trabalhos, solicitando uma auditoria externa em regime de outsourcing a uma empresa privada, não é credível. Senhor Deputado, até lamento informá-lo ou relembrá-lo de que a própria auditoria forense realizada junto do Banco Espírito Santo, que acabou de citar como argumento a favor da sua proposta, não foi sequer divulgada durante os trabalhos da Comissão de Inquérito e não serviu quase, não, apenas uma das 6 tranches da auditoria externa, apenas uma das 6 tranches da auditoria forense. E, Sr. Presidente, relembro também a Comissão de que a auditoria... Srs. Deputados, tem que criar condições para que também relembro o Sr. Miguel Tiago se faça ouvir. Do facto de a auditoria forense ser solicitada pela entidade que em Portugal fiscaliza a atividade bancária, Banco de Portugal, e que a Comissão de Inquérito não apura responsabilidades civis ou criminais dos gestores bancários, apura responsabilidades políticas. E nenhuma Ernst & Young, ou nenhuma Pricewaterhouse, ou nenhuma KPMG vem dizer aos deputados comunistas quais são os factos relevantes políticos sobre os quais devem incidir apuramento de responsabilidades. Nenhuma. E nem o PCP aceita, ou melhor, e julgamos que é inaceitável que uma Comissão de Inquérito comece os seus trabalhos querendo, ou melhor, que o PSD queira que uma Comissão de Inquérito comece os seus trabalhos com o âmbito limitado por uma auditoria externa, que vai certamente, ou melhor, que iria certamente condicionar o âmbito dos trabalhos e até o prisma pelo qual os diversos deputados iriam olhar para os resultados dessa auditoria. Portanto, por todos os motivos, pela forma como se propõe recorrer a entidades externas, pela forma como se propõe limitar o âmbito da investigação do inquérito, pela forma como se pretende aqui confundir responsabilidades civis e criminais de gestão com responsabilidades políticas. Por todos estes motivos entendemos que não faz nenhum sentido a proposta do PSD. Mas, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, Srs. Deputados do PSD, se nós pedíssemos uma uma auditoria externa de cada vez que há depoimentos contraditórios em comissões de inquérito, não fazíamos outra coisa. E esse foi o principal argumento do PSD. Bem, tendo em conta que há contradições, temos que pedir uma auditoria externa. Mal estaríamos, Sr. Deputado, se de cada vez que há contradições nos depoimentos tivéssemos que pedir uma auditoria externa, porque não havia orçamento de Estado suficiente para pagar às empresas da auditoria para a realizarem. Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim e Srs. Deputados do PSD, enfim, eu presumo que não haja uma proposta concreta. Foi apenas, portanto, mais um elemento daquilo que dizem não querer fazer, de chincana política, não é? E, portanto,
partindo do pressuposto que não há uma proposta concreta, ou pelo menos até agora não apareceu a proposta concreta, enfim, acho que até nós próprios já valorizámos mais esta discussão e talvez devesse ser arrumada perguntando também exatamente o que é que propõe para que possamos avançar. O Sr. Deputado Carlos Albeiro Marim, é que se propõe intervir. Muito obrigado. Eu, antes de ser arrumado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, queria dizer, usando a expressão que utilizou agora, claro, eu gostaria de dizer alguma coisa e arrumar-me a mim próprio o melhor possível. Em primeiro lugar, sobre, enfim, o muito que foi dito pelo Sr. Deputado João Galamba, eu limitar-me-ei a dizer o seguinte, é que na 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, a auditoria foi pedida por esta Comissão. Não passa pela cabeça de ninguém que seja sério e que queira ser minimamente rigoroso dizer que quando existe matéria controvertida e tentando fazer com que os trabalhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito tenham um caminho aplanado desde o início, pedir o auxílio de entidades externas independentes para o apuramento dos factos e para que esses factos sejam efetivamente firmados, é uma desautorização ou até um enchincalhamento da Comissão Parlamentar de Inquérito e dos deputados que a formam. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Em Camarate foi a própria Comissão Parlamentar de Inquérito que pediu esta auditoria e nas outras não foram as próprias comissões. Eu gostaria de poder, Sr. Presidente, era sobre os factos que estavam controvertidos, sobre o Fundo de Defesa Militar. Era sobre o problema de Camarate, como é evidente. Só um instante. Srs. Deputados, essas interrupções não são perceptíveis por quem nos está a ver. São táticas. Não são ouvidas, não são percebidas e, portanto, eu pedia que, sem prejuízo naturalmente de partes que são naturais, e curiosamente que não haja interrupções que depois percam, façam com que ninguém perceba do que estamos a falar. Sr. Deputado Carlos Albeiro Marim. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, curiosamente, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, este auxílio externo que foi pedido pela Comissão Parlamentar foi votado por unanimidade por todos os grupos parlamentares. E não passou pela cabeça de ninguém dizer que era um achincalhamento, que era um cerceamento, que era uma limitação dos poderes dos deputados, da dignidade dos deputados e do Parlamento em geral. Não faz sentido nenhum. O que estamos aqui, meus senhores, no fundo, os portugueses que nos estão a ouvir sabem perfeitamente aquilo que está aqui em causa. É, de facto, se nós estamos interessados em fazer com que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tenha um trabalho que seja efetivo, que seja valorado e que seja consequente, ou se pura e simplesmente vamos andar aqui a travar razões e a arremessar argumentos de um lado para o outro, mas neste momento eu tenho que voltar a fazer a pergunta que já fiz na passada reunião aos senhores deputados do rolo compressor do Partido Socialista e dos partidos que suportam o governo. De que é que têm medo? Porque esta reação, quase que diria, epidérmica a uma auditoria externa que foi feita noutras ocasiões, noutras comissões parlamentares, por vezes pedidas por outras entidades e por vezes pedidas pelas próprias comissões parlamentares de inquérito. É que em política, como se costuma dizer, o que parece é. E aquilo que parece é que há grupos parlamentares aqui que não querem saber, não querem um auxílio para o apuramento dos factos. E isso é que está em causa. Estão mais interessados em fazer conclusões adiantadas, conclusões pré-determinadas, fazer com que eventualmente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito seja uma espécie de caixa de ressonância daquilo que já está determinado designadamente pelo partido do Governo, em vez de que esses factos sejam analisados, sejam apurados e que todas estas matérias controvertidas, na medida do possível, os deputados possam ter um auxílio que faça com que o seu trabalho seja sério e seja politicamente consequente. E, portanto, eu volto a perguntar de que é que têm medo, o que é que querem esconder. É isso que está em causa neste pedido de auditoria externa que o grupo parlamentar do PSD voltará a fazer. Aliás, era o que eu ia perguntar, é que nós estamos a ter uma discussão legítima, aliás, sobre a qual ainda não incide ainda sobre nenhuma proposta, a menos que venha a incidir.
Senhores deputados, só um momento então, só um momento. Só um momento. Sr. Presidente, posso? Senhores deputados, vamos ver o seguinte, há senhores deputados inscritos, eu não sei se este anúncio de que haverá uma nova proposta vai suspender os pedidos de palavra que estão solicitados. Não sendo assim, estão inscritos os senhores deputados João Galama, Miguel Tiago e Jorge Lacão. Pergunto se pretendem intervir ou se preferem aguardar que a proposta seja distribuída. Posso explicar, Sr. Presidente, porque é que ainda não apresentei? Somente, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Presidente, agora já não é bem uma intervenção, é uma espécie de interpelação sobre a condução dos trabalhos. Se o PSD tem uma proposta que quer apresentar à Comissão e pelos vistos, além do número, também traz uma proposta para suportar o número, ou a habilidade, como queiramos chamar, que a faça chegar pelas vias normais e que a entregue na mesa e a mesa a faça distribuir para que os grupos parlamentares a possam ponderar e depois, em devida altura, tomar sobre ela uma posição. Muito obrigado. Sr. Deputado João Galama. Que não temos, obviamente, medo nenhum, e pedir ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que, por exemplo, referiu, vou repetir, todos aqueles exemplos que referiu funcionam contra o pedido do PSD, a não ser que tenham alterado agora seja diferente. Recordar que a auditoria inicial era uma auditoria genérica que basicamente se sobrepunha ao próprio objeto da Comissão. E eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim se dessas auditorias que tanto estão a entusiasmar, que foram pedidas no passado, há alguma cujo objeto seja o mesmo da Comissão de Inquérito respectiva. Essa que referiu agora, é que a sua era igual. É que a sua que nós chambámos era igual. Portanto, eu gostava que o Sr. Deputado nos explicasse um bocadinho melhor essa aí, por exemplo, de Camarate, se a auditoria solicitada foi, em primeiro lugar, antes da Comissão de Inquérito de Camarate começar, e se o objeto era queremos uma auditoria que seja sobre Camarate, ou se era sobre um aspecto técnico concreto do tema Camarate. E se for isso, então, isso enquadra-se exatamente naquilo que PS, PCP e Bloco de Esquerda referiram, que sempre que for necessário, no âmbito do inquérito conduzido por estes deputados, uma análise, auditoria, relatório, o que seja, sobre um aspecto técnico específico, estes deputados irão pedir essa análise, porque me parece que essa auditoria, que tanto o entusiasma, se enquadra exatamente naquilo que eu estou a dizer que estes deputados querem pedir e exatamente no contrário do que o Sr. Deputado do PSD até agora tenha proposto. A não ser que, com o entusiasmo todo por estes números e estas acrobacias com a auditoria externa, tenha reformulado outra vez o seu pedido. Portanto, se calhar era melhor, para a boa condução dos trabalhos, o Sr. Deputado ler em voz alta o pedido que faz, para nós percebermos se mudou alguma coisa face à última vez ou se insiste no mesmo número. Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Presidente, se o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim faz intenção de ler um requerimento para benefício da dinâmica dos trabalhos, eu preferia ouvir a leitura primeiro para poder usar da palavra com mais fundamento, porventura, do que agora. O enunciado que ia ser apresentado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, como é que pretende fazer? Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão por que o requerimento ainda não foi apresentado foi em obediência à velha máxima escolástica, que foi um esforço benigno, é certo, e se calhar, como se viu, até se calhar um bocadinho ingênuo, que foi que da discussão nascesse a luz. Aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD quis fazer foi tentar chamar a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista e dos grupos parlamentares que suportam o Governo com tanto desvelo e fervor nesta Comissão de Inquérito, no sentido de que não faz qualquer sentido recusar uma auditoria externa independente. Nós já na reunião passada tínhamos disponibilizado para reduzir o objeto, já que o argumento principal com que se queria objetar a realização desta Comissão de Inquérito, embora os argumentos tenham vindo a suceder-se e tenham vindo a ser moldados à medida que o tempo passa, mas um dos principais era o tempo. Nós somos sensíveis a esse argumento. Nós não queremos uma auditoria que demore tanto ou mais tempo do que aquilo que é previsível que os nossos trabalhos venham a demorar. E, portanto, reduzimos o objeto aos pontos que nos parecem ser essenciais.
não usaram esse argumento várias vezes. Eu tenho aqui inclusivamente as atas do plenário em que isso foi usado como o que os senhores querem é perder tempo. Aliás, não deixa de ser curioso, mais uma vez, que a senhora deputada Mariana Mortágua tenha vindo aqui novamente objetar contra a realização de uma auditoria externa, quando já lhe foi recordado aqui nesta mesma Comissão Parlamentar de Inquérito que no plenário a senhora deputada garantiu que iria apresentar um pedido de auditoria externa independente, coisa que não fez, e refugiou-se atrás do requerimento apresentado pelo seu deputado Jorge Lacão, que é completamente diferente do que uma auditoria externa independente. Mas enfim, as pessoas, eu continuo com essa ideia, continuo com a ideia que aquilo que a senhora deputada disse em pleno plenário foi completamente desmentido pela sua atuação aqui na Comissão de Inquérito. De qualquer forma, eu tenho aqui um requerimento para apresentar ao Sr. Presidente. É um requerimento que tem 3 pontos. São pontos muito sucintos, muito objetivos, muito claros, que dizem respeito à realização de uma auditoria externa para esclarecimento daquilo que nos parece ser fundamental na matéria que, para já, é absolutamente controvertida e sobre a qual existe grande confusão. O nosso objetivo é auxiliar a tarefa dos deputados, obviamente, e não pôr os deputados a aceitarem, digamos assim, como disse o Sr. deputado Miguel Tiago, aquilo que chama o outsourcing, feito por uma empresa privada, porventura tenebrosa e sinistra, e que nos viria aqui aos deputados fazer, condicionar e fazer um conjunto de outras malfeitorias que não sei exatamente onde é que o Sr. deputado foi buscar essa ideia. É um mero auxílio, é um esforço benigno, responsável e apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD de boa-fé. E se os senhores deputados estiverem de boa-fé e quiserem também a descoberta de verdade, com certeza que não vão objetar àquilo que neste requerimento está contido. Os senhores deputados, perante o anúncio da apresentação do requerimento, a questão que se coloca é a seguinte: se houver consenso de todos os grupos parlamentares, ele poderá ser discutido de imediato. Não havendo, ele será distribuído e será agendado para a ordem de trabalhos da próxima reunião. E, portanto, peço que os senhores deputados também se pronunciem sobre este ponto, para saber que andamento damos aos nossos trabalhos. O Sr. deputado Jorge Lacão, creio que se inscreveu, ou é confusão minha? Deputado João Almeida, peço desculpa. Sim, mas o Sr. deputado João Almeida estava inscrito já. Tem a palavra, Sr. deputado. Sr. Presidente, eu acho lamentável aquilo que temos estado aqui a assistir. Nós temos a oportunidade, nos trabalhos desta Comissão, todos exercermos os direitos que temos e de nos pronunciarmos politicamente sobre isso. E, portanto, eu vou muito simplesmente dizer aquilo que da parte do Grupo Parlamentar do CDS é evidente. É que nenhum elemento que possa ajudar ao esclarecimento dos factos que são objeto desta Comissão deve ser desprezado. E, portanto, todos os elementos, todas as oportunidades que nós tivermos de poder acrescentar algo ao acervo desta Comissão para que os factos apurados sejam trabalhados por esta Comissão, deve sê-lo. Por outro lado, também, a rejeição de o que quer que seja que aqui seja apresentado por algum grupo parlamentar não limitará o grupo parlamentar do CDS de trabalhar nesta Comissão para apurar toda a verdade, porque entendemos que a forma como o BANIF foi resolvido foi uma forma totalmente, e tiramos já essa conclusão, totalmente ao arrepio daquilo que era o bom escrutínio de uma decisão com tanta responsabilidade, que o peso que tem o esforço dos contribuintes vai também ao arrepio daquilo que poderia ter sido o enquadramento tomado naquele momento e que foi uma decisão fechada em que sabemos que cada entidade responsável atribui a culpa a outra. Já estivemos aqui, nós não precisamos sequer de fazer a primeira reunião da Comissão, já na Comissão de Orçamento e Finanças, ouvimos o Sr. Governador do Banco de Portugal dizer que foi acionado para desenvolver um processo de resolução e o Ministro das Finanças dizer que não deu nenhuma instrução ao Banco de Portugal, que o Banco de Portugal é que é entidade de resolução, entidade independente de resolução. Portanto, só isto já é suficientemente grave para perceber o momento em que as coisas se passaram, quem é que são os atores desse momento, o que é que nós aqui queremos esclarecer e é por isso que o Grupo Parlamentar do CDS-PP aqui se baterá. Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tudo isto é muito estranho. Mas gostaria de dizer, como questão prévia ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o seguinte: eu já ouvi dizer mais do que uma vez, referindo-se a deputados deste lado da mesa, e portanto também a mim próprio, os deputados que apoiam o Governo
pensam ou fazem isto ou aquilo. Eu quero dizer, como questão prévia ao Sr. Deputado, e quero que leve isto a sério, por favor, o seguinte. Eu fui indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para estar nesta comissão, mas interpreto inteiramente o estatuto de um deputado em comissão de inquérito. A minha posição aqui é autónoma. Não é de apoio nem de desapoio em relação a nenhum governo. É de cumprir uma missão para concorrer para o apuramento da verdade que nos possa esclarecer todas as implicações de natureza política, financeira e outras de eventual responsabilidade que possam estar subjacentes à questão. Portanto, seria bom, entre todos nós, que não nos considerássemos como deputados pré-alinhados em relação ao apuramento da verdade que aqui nos traz. Dito isto, porque acho que é uma questão de dignidade para todos nós, queria sublinhar quanto ao ponto o seguinte. O Sr. Deputado Abreu Amorim não propôs aqui nenhuma auditoria em sentido próprio, porque uma auditoria tem que ter um objeto previamente delimitado, se é que é isto que eu agora estou a olhar, porque o Sr. Deputado Abreu Amorim, na exposição que fez, afinal não fez a leitura do texto. O Sr. Deputado tem aqui agora alguns propósitos para o tema. Sr. Deputado, acontece o seguinte, nós decidimos na reunião anterior que requeríamos, com reconhecimento pelo constrangimento, que é aliás um constrangimento também para o funcionamento da Comissão, dos trabalhos do Orçamento, o concurso técnico dos técnicos da UTAU, naturalmente também mediante o consentimento, a lei assim o implica, do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não está demonstrado que, à medida que estes trabalhos evoluírem, o trabalho técnico de assessoria que nos possa ser prestado pelos técnicos da UTAU não possa, nomeadamente, resolver ou concorrer para resolver a assessoria técnica as questões que o Sr. Deputado aqui levanta. Portanto, um princípio que nos é exigível é o princípio da parcimónia dos gastos públicos. Se nós temos ao nosso alcance uma assessoria tecnicamente habilitada que ainda não demonstrou não poder responder às questões que eventualmente tenhamos para lhe formular, vir fazer uma qualquer iniciativa de contratação externa é apenas quebrar esse princípio da parcimónia dos gastos públicos. Não faz qualquer sentido. E, Sr. Deputado, tem que alegar no sentido em que já aleguei na reunião anterior. Na reunião anterior eu chamei a atenção para o seguinte. Uma auditoria externa feita por uma entidade privada implicaria que ela pudesse, nomeadamente para ser útil, lá chegaremos, para poder ser útil relativamente à sua função, ter competência tutelar em relação a entidades que pudesse avaliar, nomeadamente na órbita das entidades reguladoras, à cabeça dos quais, em Portugal, o Banco de Portugal, e é manifesto que isso não pode acontecer, nenhuma auditoria externa, para além da nossa própria competência, muito menos por entidade terceira particular, pode fazer auditoria a um regulador com estatuto independente e, consequentemente, nós temos que ser prudentes naquilo que vamos procurar fazer. Só à medida do desenvolvimento dos nossos trabalhos, obtendo documentação relevante que agora vai ser pedida e obtendo esclarecimentos em relação às pessoas que queremos ouvir, poderemos vir a precisar das assessorias técnicas e podemos posteriormente concluir que aquela assessoria técnica que imediatamente dispomos, eventualmente não dá respostas cabais aos problemas que se nos colocam. E nessa altura, sim, teríamos que decidir com toda a cautela se há algo mais a apurar poderia ser feito e por que entidade institucionalmente capaz é que poderia ser feito. Nada disto, neste momento, é suscetível de resposta da nossa parte. Portanto, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não é por fugir à intenção de buscar a verdade. É exatamente com o propósito manifesto de buscar a verdade e a utilidade dos trabalhos que estas vossas propostas, à medida que continuam a insistir nelas, apenas estão a contribuir para um aspecto, para retardar o normal desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. É isto que já disse na primeira intervenção que fiz na reunião anterior e é isto que agora reitero. Suponho que este vosso requerimento, mais uma vez,
não pode ser aceito. Não é aceito pela mesa, é aceito depois pelo plenário da Comissão. Muito bem, Sr. Deputado, eu presumo que, como a discussão está a ter lugar, que estamos a discutir este requerimento e que o votaremos imediatamente a seguir à discussão. Há outros dois requerimentos apresentados pelo PSD, esses não carecem de votação porque estão já incluídos pela liberação que tomámos de que trata-se de audições e de pedidos de documentação, que aliás já foram explicitados anteriormente e, portanto, creio que esses não serão objeto de votação, não precisam. Este sim precisará e há mais dois Srs. Deputados inscritos. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar nota da leitura que fazemos, apesar de ter sido agora mesmo, porque o requerimento foi apresentado agora. Este documento e esta proposta que aqui é feita é completamente diferente de iniciais propostas da auditoria que partiram do PSD. E os 3 itens muito específicos, muito concretos que aqui são indicados, são âmbitos muito restritos, todos eles de grande importância, que carecem certamente de um trabalho aturado desta Comissão. Sobre isso não haja dúvidas. Senhor Deputado, contudo, sugeria que o PSD retirasse este requerimento, no sentido, estes documentos estão todos, os documentos para que a Comissão possa ter acesso a estes processos, quer às manifestações de interesse, quer à evolução dos depósitos, quer à avaliação contabilística dos ativos transferidos para a OITANT, já estão solicitados por vários grupos parlamentares. E, portanto, na sequência dessa avaliação, Sr. Deputado, na sequência da avaliação que os grupos parlamentares vão fazer dos documentos que já estão a ser solicitados, poderá haver necessidade de futuros aprofundamentos. Não sabemos, não podemos, ainda não tivemos acesso aos documentos. E se houver essa necessidade, os grupos parlamentares são livres de buscar as formas que entendam para aprofundar o conhecimento sobre esses documentos. E o PSD é inclusivamente livre de contratar uma auditora externa para fazer estudos pelo seu grupo parlamentar. Isso é, cada um fará como entender. O PCP também fará como entender. E, inclusivamente, nessa altura, depois de ler os documentos, depois de ter acesso aos documentos, também ponderar outras medidas com recurso à UTAU ou com recurso, enfim, aos meios que tiverem ao dispor desta Comissão. Portanto, a proposta que faço, caso contrário, parece-nos que, apesar de delimitar âmbitos importantes, a proposta pode pecar por, enfim, em primeiro lugar, é uma saída um pouco, é mais uma habilidade do PSD, portanto tentou fazer aqui, insistir numa auditoria externa, fazendo crer que estávamos a falar do mesmo de que falámos no plenário e na primeira reunião da Comissão, quando afinal de contas é uma coisa que não tem nada a ver. Bastante mais compreensível, bastante mais limitada e sobre aspectos concretos do trabalho desta Comissão. Ainda assim, portanto, sendo uma saída, é uma tentativa de saída airosa, sugeríamos que pudesse ser ponderado no desenvolvimento dos trabalhos, tendo em conta que os documentos que vão suportar a avaliação que cada grupo parlamentar vai fazer sobre estas matérias já devem estar quase a caminho da Comissão, assim que partirem os ofícios do Sr. Presidente para junto das instituições em causa. Sr. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer ao PSD por este requerimento, porque acho que este requerimento vai ajudar mais a provar que não há qualquer rolo compressor do que outra coisa. E também vai provar ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que, quando as propostas são razoáveis, há todo o espaço para discussão. Portanto, eu acho que este requerimento tem pontos interessantes que podem ser discutidos. O requerimento apresenta 3 tópicos que podem ser alvo de uma auditoria externa. A questão da TVI nos interesses de compra, a evolução dos depósitos e rácios de capital, a avaliação contabilística dos ativos transferidos para a OITANT, eu acho esta particularmente importante, à qual eu acrescento 2 hipotéticas. Uma, por exemplo, que diz respeito a uma coisa que nós dificilmente temos sempre a capacidade técnica de avaliar, que é o efeito dos ativos por imposto diferido. Já no passado tivemos muita dificuldade em perceber o papel dos ativos por imposto diferido. E uma outra que o Bloco já tinha avançado, que é as operações acima de um determinado montante, 1 milhão de euros, desde a intervenção, especialmente nos últimos momentos antes da resolução, para perceber se houve ou não fugas de informação e algum tipo de aproveitamento. Aquilo que se coloca aqui, parece-me, é que entidades é que são as mais indicadas para cada tipo de investigação que nós queremos fazer. Em relação à notícia da TVI, eu penso, e acho que estou certa,
que já foi feita uma queixa e penso que a CMVM estará a investigar isto. Acho que devíamos perceber se está ou não e em que ponto é que está, para depois podermos tomar uma ação. Em relação à evolução dos depósitos e dos rácios de capital, eu acho que nós temos alguma capacidade para fazer isto, uma vez tendo acesso aos balanços. E se detectarmos que não temos acesso, poderíamos acordar entre nós que recorremos primeiro ao TAU e depois, se não for suficiente, tentaremos encontrar uma outra entidade de preferência pública, esta sempre foi para nós uma questão muito importante, que possa corresponder. A avaliação contabilística dos ativos transferidos para a OITANTE, eu acho que pode ser já adjudicada ao TAU, sendo que nós vamos ter que pedir estes dados. Eu tenho uma questão técnica, que é em termos de segredo bancário, e uma vez que esta carteira ainda está em negociação, como é que isto é feito e quais são os reais poderes da UTAU para o fazer. Em relação aos ativos por imposto diferido, eu não sei se o Centro de Estudos, qual é o nome correto? Há um Centro de Estudos da Autoridade Tributária, da Autoridade Fiscal... Bom, mas... Exatamente, não sei se o Centro de Estudos Fiscais não poderá elaborar um parecer ou uma auditoria sobre a questão dos ativos por imposto diferido, mas acho que era importantíssimo que isto pudesse ser feito. E por isso, não tendo já fechado, acho que para cada ponto nós devemos perceber a informação que chega e acho que podemos ir adjudicando a entidades públicas, sabendo que temos a ajuda da UTAU. Eu acho que é um bom sentido de trabalho, mas acho que podemos ir trabalhando nele e se calhar não tenho nenhuma metodologia específica, mas pediria ou requeriria ao PSD que tivesse atenção e a compreensão para podermos, se calhar, aprimorar mais estas necessidades e depois fazer os requerimentos específicos às entidades que achamos que possam ser mais indicadas para estas questões particulares. Não há inscritos, mas quem é que o Sr. Deputado Carlos Alberto Amorim vai inscrever-se? Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não estava à procura de uma saída airosa, mas estava à procura da descoberta da verdade e devo dizer que fiquei muito contente com estas últimas intervenções, porque desde o início que nós dissemos que estávamos dispostos a negociar, aliás, o nosso objetivo na última reunião era exatamente negociar o objeto. Deparamos foi com uma parede de objeções que inviabilizou qualquer hipótese de negociação. Nós reduzimos o objeto ao mínimo, aquilo que nos parece ser de facto essencial. E queríamos congratular-nos aqui com as posições, em primeiro lugar, do CDS e também do Bloco de Esquerda e do PCP sobre esta matéria. Julgamos que se avançou aqui alguma coisa. Eu penso que não era coerente ou que não seria totalmente rigoroso no requerimento dizer quem seria a entidade responsável. Acho que isso seria dar um passo demasiado grande para a perna que nós queremos atingir com este requerimento. O que nós queremos é chamar a atenção para que esta matéria, que é de facto controvertida e cujas conclusões ou cuja sanação dessa matéria controvertida não resulta de uma mera análise documental, porque nós temos visto interpretações completamente diferentes dos mesmos factos documentalmente transcritos, e é isso que nos está a preocupar também para esta Comissão de Inquérito. Só queria chamar a atenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua de que para estes três blocos, chamemos-lhe assim, a UTAU vai estar ocupada nos próximos 2 meses. Mas eu tenho muitas dúvidas, que mesmo depois da aprovação do orçamento, a UTAU, na análise da execução orçamental, não vá também não ter meios e que depois que não nos digam de que isto não é possível realizar, porque a UTAU, pura e simplesmente, não tem meios e não tem capacidades técnicas, por estarem a fazer outro tipo de trabalho, para realizarem este trabalho. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer que, em nome do PSD, registro com muito agrado o facto de se ter percebido que isto não era um truque, que isto não era, digamos assim, uma forma de estar aqui a fazer politiquice, mas que era uma intenção séria, uma intenção feita de boa fé, com responsabilidade e com rigor, que é aquilo que nós queremos que seja o apanágio desta Comissão. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, não sei quanto aos outros partidos, mas o PCP hoje mesmo apresentou as suas propostas para a solicitação de documentos para apoio à Comissão e julgamos que os 3 itens aqui colocados estão inteiramente refletidos nessa solicitação. Claro que podem subsistir dúvidas após a leitura dos documentos que nos vão chegar. E se isso assim for, ainda assim tenho muitas dúvidas que uma auditoria externa independente seja sequer o mecanismo adequado, por exemplo, para nós compreendermos a avaliação contabilística dos ativos antes e depois da resolução dos ativos que transitaram para o 80. Tenho dúvidas que o PCP pediu hoje mesmo não só a listagem dos ativos individualizada, a sua identificação individualizada, como o seu valor contabilístico antes e depois da integração na 80. Portanto, dá resposta integral ao ponto 3. E temos dúvidas, que mesmo que haja dúvidas nessas avaliações, que uma auditoria externa independente as vá sanar. Portanto, são dúvidas que vão certamente ser sanadas no campo político e não técnico. Portanto, eu acho que o PSD tinha todas, está compreendido o âmbito do requerimento, afinal de contas, o âmbito do requerimento não é para sanar depoimentos divergentes. Disseram que era para sanar depoimentos divergentes porque uns protagonistas políticos diziam uma coisa, outros diziam outra, e que o Banco de Portugal dizia uma coisa e o Governo dizia outra, e sobre estas matérias não houve depoimentos contradicentes, portanto divergentes. Portanto, afinal não era para isso, é para outra coisa muito mais reduzida, cujo valor o PCP reconhece. Ainda assim, sugeríamos novamente que a forma como está apresentada e taxativa o recurso a uma auditoria externa independente para 3 itens que podem de facto vir a precisar de aprofundamento fosse agora retirada, que se aguardasse a chegada dos documentos. Nós não sabemos se estas dúvidas vão ou não vão ficar sanadas com a chegada dos documentos a esta Comissão. E, portanto, que a forma como está aqui colocada pudesse ser, no futuro, lidos os documentos e obtida o acesso aos documentos solicitados pela Comissão, pudesse depois ser visto adiante qual o mecanismo mais adequado para aprofundar cada uma das vertentes que o PSD aqui coloca, destas 3 vertentes que o PSD aqui coloca. Porque desta forma podemos votar. Se o PSD mantiver o requerimento, podemos votar. Da parte do PCP, claro. Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente, eu gostaria de concorrer para o pleno esclarecimento do que está em causa. Nos 3 pontos apresentados pelo requerimento, o primeiro deles reporta-se às manifestações de interesse de compra do BANIF, vinculativas ou não. Tanto quanto eu julgo saber, houve, nomeadamente, uma fase de venda, chamada venda livre, do BANIF, para o qual concorreram várias propostas de compra, por parte, todas elas, evidentemente, de entidades privadas. E eu pergunto-me, e gostaria que os senhores deputados também pudessem refletir sobre isso, eu pergunto-me se nós podemos pedir a uma auditoria externa que possa fazer avaliação dos interesses apresentados por entidades particulares. Porque uma comissão de inquérito, nos termos da lei, avalia as responsabilidades da administração pública e do governo. Não avalia propostas de negócios entre entidades particulares. E, portanto, é preciso ter muita cautela para nós termos a noção do que podemos e daquilo que não podemos. O ponto 1 parece-me completamente crítico em relação à possibilidade de pretender que uma auditoria externa possa, eventualmente, fazer avaliações relativamente aos interesses de compra de entidades particulares. Relativamente ao ponto 2, Sr. Deputado, eu reportei-me à circunstância de ter havido entidades particulares num processo de venda livre, o qual, portanto, não envolvia, se tivesse sido consumada, intervenção de entes públicos, e aqui não há nenhuma distinção em relação a esses 2 momentos, e poderíamos estar aqui a incorrer na pretensão de fazer avaliações a manifestações de interesse de particulares, que seria completamente ilegítima do ponto de vista das nossas competências. Disse e repito, e talvez eu pasme se os senhores deputados do PSD tiverem dificuldade em compreender este meu argumento. Em relação ao ponto 2,
o da evolução dos depósitos e rácios de capital. Eu creio que nós pedimos os documentos do BANIF e creio que nós também esperamos que a entidade de supervisão nos venha dar informação sobre como é que agiu na condição de supervisão na avaliação exatamente destes itens. Como é que eu vou, neste momento, decidir que quero uma auditoria externa antes de saber se fico ou não satisfeito com a informação que a autoridade de supervisão e a própria administração do BANIF à época possam dar sobre estas matérias? Posso eu dizer que as informações que vierem a prestar à Comissão não são bastantes para que a Comissão retire daí toda a ilação objetiva que entenda dever tirar? Neste momento eu não posso, com consciência, responder a este ponto. E em relação ao terceiro ponto, da avaliação contabilística dos ativos transferidos para o OITANTE, nós sabemos que a autoridade de resolução alguma avaliação contabilística fez. Por isso que lhes deu um determinado valor. Nós, porventura, neste momento sabemos se essa avaliação contabilística efetivamente feita, certa ou errada, melhor ou pior, teve alguma auditoria a suportá-la? E, nesse caso, viremos nós a poder dispor dos elementos dessa auditoria, entretanto feita? Ficaremos satisfeitos, se for o caso, com a auditoria que tenha sido subjacente à avaliação contabilística que efetivamente presidiu à transferência? Sabemos responder à pergunta neste momento? Não sabemos. E, portanto, eu volto a sublinhar o que disse há pouco. Alguns pontos parecem manifestamente improcedentes, outros parecem manifestamente intempestivos. Não é o momento da Comissão, desde já, pedir uma auditoria externa quando ainda não está em condições de saber se a avaliação que puder fazer dos elementos que vierem a ser disponibilizados são ou não suficientes para poder formular o seu juízo crítico suficiente. Senhores deputados, falta chegar a uma conclusão sobre o que fazemos à proposta. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Senhores deputados. Senhores deputados, essa troca de argumentos informais e não audíveis só está a prejudicar o andamento dos trabalhos. Sem proveito para ninguém, aliás. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim está inscrito, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia fazer considerações políticas abundantes sobre as duas intervenções do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas porque considero que este debate, enfim, de alguma maneira, alguma luz nasceu deste debate e desta discussão, não o vou fazer. E, portanto, direi apenas aqui um aspecto relativo àquilo que disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu não sei se, provavelmente não queria dizer isto, mas para que não fiquem aqui dúvidas, no ponto 1, o que está em causa não é tanto a notícia da TVI, mas as manifestações de interesse e depois aquilo que sucederam a essas manifestações de interesse antes e depois. Portanto, é só virar, digamos assim, não sei se é aqui a redação que não está exatamente como nós queríamos, mas não é uma auditoria à notícia da TVI, mas uma auditoria àquilo que, relativamente às manifestações de interesse, mas eu não estou a dizer que foi isso que a Sra. Deputada, foi só para aclarar, e é no sentido, quase que diria, enfim, não alimentar dúvidas que possam existir para quem leu o requerimento e nos possa estar a ouvir. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós entendemos que pode ser feito um trabalho a partir daqui, estamos disponíveis para discutir e debater e, depois desta reunião, o conteúdo destes 3 pontos que aqui apresentamos, já que foram propostas que tiveram um acolhimento que nos pareceu muito proveitoso por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e do CDS, obviamente. E, supostamente, se assim o Sr. Presidente o consentir, fazermos a decisão final sobre o requerimento na próxima reunião. Portanto, o requerimento fica latente de decisão posterior na próxima reunião da Comissão e, portanto, não será submetido hoje à votação. Creio que não há objeções, aliás, sendo esta a vontade dos proponentes, é dificilmente objetável. Portanto, este documento fica latente no acervo documental
da Comissão e, portanto, fica sujeito a uma consideração posterior por parte da Comissão, dos próprios proponentes e da Comissão em geral. Srs. Deputados, e, portanto, pergunto se há mais algum assunto que alguém queira suscitar. Ora bem, não havendo, vamos então sintetizar o seguinte. Portanto, a mesa dará andamento imediato aos pedidos de documentação que são solicitados a várias entidades de acordo com as solicitações feitas pelos grupos parlamentares. Haverá uma ordenação que proceda à fusão de todas as audições que foram solicitadas. Haverá uma reunião de mesa e coordenadores no próximo dia 8 de março às 15 horas e a reunião da Comissão será provisoriamente, e portanto sujeita à confirmação, mas para já indicativamente na próxima terça-feira, dia 22, às 10 horas. Portanto, nada mais havendo a tratar por hoje. Estão encerrados os trabalhos. Boa tarde a todos.